Muito bem, pessoal. Boa noite. Todo mundo que está aqui agora ao vivo e também você que está vendo essa gravação. Ah, repito, eu vou tentar fazer uma aula forçando menos minha garganta. Estou com um probleminha de inflamação na garganta. Final de semana forcei demais numa atividade aqui do trabalho, acabei comprometendo. Então, para. Inclusive, ontem deveríamos ter tido uma live pelo Jornal pela Bíblia, mas estava muito ruim ainda, minha garganta estava doendo muito. Então, é melhor repousar um pouco para amanhã eu ver se eu consigo aparecer para a aula de Efésios. E deu uma melhorada, então eu estou indo, mas eu não vou no meu 100%, vou falar mais alto, aquela coisa toda. Eu vou mais nessa entonação aqui. Se eu precisar dar uma tosse, eu vou tentar mutar o microfone a tempo, que às vezes irrita a garganta, tem que dar uma tossida. Mas é mais ou menos isso. Então, me perdoem, tenham um pouquinho de paciência comigo hoje e vamos começar, né? Então, nós vimos na última semana o capítulo 2 de Efésios, né? Então, a gente entrou tivemos, recapitulando, a introdução à carta aos Efésios. Logo em seguida, nós vimos todo o capítulo um, né? Então, a introdução pegou também o que a gente chama de prólogo, né? Aquele início ali. Depois nós fizemos o capítulo um, do final do capítulo um do verso 4 para frente, o capítulo 2 completo, agora vamos para o capítulo 3, né? E, mais uma vez, a proposta aqui é fazer uma exposição verso a verso do texto para conseguir explicar o texto de uma maneira correta. Se ficar alguma dúvida, à medida que o texto vai seguindo, a gente vai conversando, né? A gente vai vendo como é que faz. Muito bem. Capítulo 3 de Efésios, na versão NVI, que é a que eu estou lendo no momento, essa versão tem meu coração. Tem uma nova aí, a novíssima NVI, a nova NVI, né? Que inclusive eu e Cado, a gente já bateu um papo sobre essa versão nova. Parece que o negócio tá legal. O trabalho de tradução feita dessa NVI nova é legal também, mas eu ainda estou na antiga, né? Na antiga, que é a NVI que foi publicada em 2000, né? Aquela versão ali que na virada, né, do milênio ali, né, 2000, ela entrou, emplacou essa versão que é bem atual até os dias de hoje. Obviamente que toda versão precisa de uma revisão, mas a NVI é uma versão que me agrada bastante. Né? Eu falei que ia tentar, tentar mutar, já vi que eu falei na primeira tosse, né? Ah, mas a, a, voltando, a NA é uma versão que eu gosto bastante também. Então, no momento, eu estou usando aqui a NVI, a NA eu estou usando no computador, estou com texto grego aqui e também estou usando a ARA, Almeida Revista Atualizada. Se você está usando a NVT, NTLH, Bíblia Viva, né, a mensagem que seja, a gente vai tentando se entender à medida que o texto vai desenrolando. Vamos lá. Paulo começa o capítulo um dizendo o seguinte: por essa razão, que razão? Que ele estava falando antes, o que que ele estava falando antes? Que ah, Jesus Cristo derrubou a parede de inimizade entre judeus e gentios, dos dois povos fez um, aproximou quem estava longe, fez a pessoa que era estrangeiro, se tornar concidadão dos santos, fez com que agora a pessoa que não era herdeiro da promessa agora herdasse a promessa. Então, Jesus fez tudo isso daí. E aí Paulo vai dizer o quê? Que Cristo fez isso, nós não somos mais estrangeiros, somos filhos, somos concidadãos dos santos, e ele fez tudo isso daí sob um fundamento, né? Sobre um fundamento, que foi quem? Aquilo que foi ensinado pelos apóstolos e profetas, né? Então, os apóstolos, na figura dos apóstolos mesmo, né? O Paulo, o Pedro, Judas, é, Judas aqui, o Tadeu, né? O Mateus, Tiago, ah, o João, enfim, Pedro, enfim, toda essa turma daí. E profetas. Quem são os profetas? Judas, Tiago. Judas quem? O irmão de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus. Muitos outros, por exemplo, o Lucas, que não é apóstolo,
Marcos, que não é apóstolo, escreve evangelhos. Essa turma aí não são apóstolos, mas eles estão na categoria de profetas. Por quê? Porque eles estão falando em nome de Deus, né? Então, é, toda essa turma aí, o escritor de Hebreus, que a gente não sabe, né? Muito bem se foi Paulo, se foi outra pessoa que escreveu, mas na categoria de profeta, né? Então, o que os apóstolos e os profetas falaram, eles fundamentam a igreja, e a igreja é edificada naquilo ali, com essas pedras que se edificam, né? Que é ajustado para crescer e se tornar o santuário do Senhor, que é a igreja de Cristo. Então, no capítulo 3 ele vai dizer: por causa disso, por causa dessa pregação, por causa dessa mensagem, por causa desse mistério que eu estou revelando para vocês, eu estou preso. Eu estou preso. Então, uma referência textual que nós temos que Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Efésios, aqui está, capítulo 3 verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Então, ele está preso para quê? Por causa do amor que ele tem para com os gentios, que é esse povo que estava longe, que agora está perto, esse povo que não era filho, não era herdeiro, não era cidadão dos santos, agora é concidadão dos santos. Então, por causa desse povo, por causa da pregação a esse povo, Paulo está preso. E ele vai dizer que certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim. Isto é, perdão, em favor de vocês pela graça de Deus. Então, Paulo recebe uma responsabilidade por meio da graça de Deus, né? E é, ele faz isso para alguém, que no caso aqui é para os gentios. Eu estou lendo aqui o texto só para eu não. Hum, o economia tes caritas do teu doteia, dotes. Ok. Capítulo 3 isso, verso 2. Ok. Então, por meio da graça de Deus. Isto é o quê? Isso que ele acabou de dizer. O mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Então, veja, Paulo está dizendo que ele está preso por causa disso que ele ensinou para os gentios, e por causa dessa mensagem que ele vai chamar aqui de mistério. Esse mistério é por causa desse mistério que ele está preso. Só que esse mistério ele já escreveu para eles antes, falando acerca desse mistério. É o que ele disse: eu já escrevi a vocês em poucas palavras. Onde que ele escreveu isso? Não faço ideia. Provavelmente ele escreveu uma carta menor ou algum outro tipo de documento que não era como uma carta mais completa, pelo fato dele dizer em poucas palavras. Então ele deve ter trocado alguma ideia, mandado algum bilhete, alguma coisa nesse sentido, mas não uma carta tão explicativa, completa como é a carta aos Efésios. Então, a carta aos Efésios explica tudo, mas ele disse que já falou desse mistério para eles, que é a razão pela qual ele está preso, que é a incumbência pela qual ele teve para com os gentios. Ele disse que já falou disso para eles antes, em poucas palavras. Então, qual que é a inferência? Isso aí a gente aprende na parte da interpretação. O que que a gente infere nisso? Se ele já falou antes em poucas palavras, significa que essa carta aqui são muitas palavras, né? Então, fazendo essa comparação, né? Se ele já escreveu antes em poucas palavras, isso aqui agora é um pouco mais completo do que aquilo que ele já escreveu antes. Antes eu escrevi pouquinho, agora eu estou detalhando um pouco mais. É isso que ele está dizendo aqui. E ele vai dizer que, ao lerem isto o quê? O que ele está escrevendo, essa carta. É aqui, esse versículo é extraordinário e ele vai de acordo com, ele vai ao encontro daquilo que a gente prega, né, no Jornada pela Bíblia, né? Você pode ler e entender a Bíblia. Aí você vai dar uma pausa aqui agora, a gente vai fazer um jabá. O que que é isso aqui? Eu vou divulgar o nosso curso. O que que, cara, as pessoas não entendem a palavra de Deus. Eu digo isso afirmando categoricamente. Não é, não, tem uns que não entendem. Não, não, não.
a maioria não entende o que lê. Não entende. Tem aquele livro do Gordon Fee, né? Entendes os que lês? Não, do Fee, não. Esse é do Geisler, né? Eu acho. É do Fee? É do Fee, né? Aí o Fee ele vai dizer, entendes o que lês, é o título do livro. Não entendo o que leio. A maioria das pessoas não entendem a Bíblia. Não entendem. Leem, mas não entendem. E ele vai dizer que, veja, ao lerem isso, o quê? Esta carta que ele está escrevendo, a carta aos Efésios, ao lerem este documento que eu estou escrevendo, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, quando você lê as Escrituras, e obviamente isso ele está falando deste texto, desta carta, mas isso pode ser aplicado a todas as Escrituras. Você acha que Pedro escreveu uma carta para ninguém entender? Você acha que realmente o Apocalipse foi escrito para ninguém entender nada? Você acha que as cartas de João, os evangelhos, foram escritos para ninguém entender nada mesmo? Se não, vou escrever para ninguém entender. Se alguém entender um ou outro, bom. Se não, o meu propósito é que ninguém entenda. Você acha que é isso mesmo? Não. Eles escreviam as cartas porque os ouvintes iam entender o que ele estava falando. A igreja de Corinto sabia do que Paulo estava falando, entendeu a mensagem de Paulo. A igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo. Eles entendiam o que Paulo falava, o que Pedro falava, o que João falava. Então ele está dizendo: olha, eu estou escrevendo agora com um propósito. Qual é o propósito de Paulo escrever a carta aos Efésios? Aqui no texto. Que eles compreendam por meio da carta aos Efésios os mistérios de Cristo. Paulo já tinha entendido os mistérios de Cristo. E ele escreve para eles entenderem. Então, você que gosta de buscar no texto, né? A gente sempre faz isso muito em teologia sistemática, né? Então, por exemplo, naquelas aulinhas geralmente de introdução a Efésios, introdução a Atos, introdução a não sei o quê. Aí pega lá, versículo-chave, propósito da carta, não sei o quê, né? Sempre aquelas perguntas chaves no começo das aulas introdutórias. Se você quer tirar do texto de Efésios, eu quero tirar uma referência textual. Por que que Paulo escreveu a carta aos Efésios? Porque ele queria que a igreja de Éfeso entendesse dos mistérios de Cristo. Esse mistério que Paulo já havia compreendido. E agora ele já tinha escrito antes, em poucas palavras. Mas agora ele quer que todos os irmãos saibam na completude, como ele também sabe. Não é isso que ele disse? Eu escrevi em poucas palavras, ao ler isso, vocês poderão entender a minha compreensão dos mistérios de Cristo, do mistério de Cristo. E qual é o mistério de Cristo? Tudo isso que ele está escrevendo aqui na carta. Que Deus nos abençoe com toda sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo, que estávamos mortos, ele nos deu vida, que ele nos salva pela graça, e etc, etc, etc. Tudo que ele já falou. Isso é o mistério de Cristo. Mas ele vai continuar e ele vai dizer o grande privilégio que a gente tem de ter esse documento nas mãos, de ter uma Bíblia para ler. Ele vai dizer isso agora, olha lá no verso 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. É verdade. Isaías não tinha ideia quando ele dizia: vai vir o maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele achava que estava falando de Ciro, Pai da eternidade, ou Pai eterno e príncipe da paz. Ele achava que estava falando de Ciro quando ele escreveu aquele texto ali. Mas, na verdade, ele também estava falando do Messias, do nosso Cristo. O tal do, ah, sei lá, vai, é, Zacarias, capítulo 9, estamos na Páscoa, né? Semana, domingo de Ramos, foi, né? Zacarias, capítulo 9, verso 9. Exulte Israel, né? Porque o teu rei vem montado numa jumenta, num cria de jumenta, né? Ele achava que era um enfoque de que o libertador de Israel viria para salvar. Ele não tinha ideia que Jesus ia entrar em Jerusalém depois de ser ungido em Betânia e entrar e a turma ia jogar mantos e palmas, né? E aí folhas e hosana, bendito o que vem. Ele não tinha ideia disso. Quando Deus fala para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, na tua descendência, na tua semente. Ele não tinha ideia, ele achava que era somente que ele ia ter um filho Isaac, que ia abençoar muito, mas ele não tinha ideia do que Deus ia fazer. Ele não tinha ideia que Deus ia salvar a humanidade por meio do filho dele. Que É, Deus, a partir de Isaac, a partir
de Jacó ia fazer aquilo tudo que ele fez, que a gente conhece. E Paulo está dizendo exatamente isso. Davi não tinha noção quando ele disse: Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Ele não tinha ideia disso que ele estava falando, né? Mas ele diz, Paulo diz: olha, esse mistério, que é o Evangelho de Jesus, não foi revelado antes, nas outras gerações, mas foi revelado agora. Olha lá. Mas agora, e isso é muito importante, e eu gosto de frisar isso aqui. O pessoal que é mais pentecostal, é mais carismático, eles vão por esse caminho de dizer, por exemplo, a minha avó é uma delas, né? Ela é bem pentecostal. E aí tudo que ela não sabe, ela diz é mistério, vaso, é mistério, aleluia, né? Então, o que ela não sabe, ela põe o é mistério na história, né? Como essa lacuna do que ela não sabe, ela põe essa frasezinha, parece que é a frase trunco, né, do Joker, né, do Coringa. Ela falou, o negócio acontece. Mas no Novo Testamento, todo o mistério já foi revelado. Todo o Novo Testamento apresenta claramente esta ideia. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Como é que é um mistério que ele acabou de dizer, né? Lá em Tessalonicenses. Como é que é um mistério, mas ele fala. Então, no Novo Testamento, tudo que sempre ele traz essa ideia de mistério estava oculta, mas agora não está mais. É o que ele está dizendo, esse mistério esteve oculto. Os homens das outras gerações não tiveram acesso a isso. Isaías morreu sem saber disso. Davi morreu sem saber disso. Oséias morreu sem saber disso. Malaquias morreu sem saber disso. Mas esse mistério foi revelado agora pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus revelou isso aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, os apóstolos tiveram essa revelação e os profetas, e como eu falei, para meu modo de entender do texto, os apóstolos e profetas são o desdobramento, os profetas são essa turma, né? Eu diria, digamos assim, essas são as duplas, né? O apóstolo como aquele enviado por Jesus, mas também Deus capacitou pelo Espírito, como ele está dizendo aqui, pessoas para revelar as coisas para serem escritas, como Judas, como Marcos, como Tiago, como Lucas, essa turma não era apóstolo, mas eles eram profetas, eles falaram em nome de Deus. Então eu entendo que é isso que Paulo está falando, né? Então, antes era mistério, mas agora foi revelado pelo Espírito. E aí o texto segue e vai dizer, os profetas, verso 6, significando que, qual é o mistério? O que é que significa esse mistério aí? Significando que, aí, olha só, isso aqui é extraordinário. Qual é o mistério de Deus que estava escondido e que ninguém tinha ideia? Que os gentios são herdeiros junto com Israel. Louvado seja o Senhor. Ele está dizendo: Deus não salva só um povo, só essa turminha daqui. Ele salva todo mundo. Mas como é que ele salva? Mediante o Evangelho. O Evangelho, como ele diz em Romanos 1,16, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo verá pela fé. Romanos 1,16, 17. O que que ele diz? Começa pelo judeu e termina com o grego. Mas é a justiça de Deus para todo aquele que crê. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Como é que alguém se faz herdeiro de Deus junto com Israel? Mediante o Evangelho. Lembra? Esse Evangelho é para ser aceitado. Obediência por fé. Se eu não estou errado, Romanos capítulo 1. O evangelho que é para ser recebido com obediência por fé. Deixa eu só abrir o texto para não citar assim da minha boca, né? Ó, Romanos capítulo 1, verso 5. Por meio dele, quem? Jesus, e por causa do seu nome, o nome de Jesus,
recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 5. O evangelho, o que salva as pessoas é o evangelho. Qual é o mistério que estava oculto, guardado, entesourado na eternidade dentro do coração de Deus? Que os gentios iam ser salvos. E quando diz gentios aqui é quem? Todo mundo, meu amigo. Que todo mundo que não é Israel é gentio. Todas as pessoas seriam herdeiros da salvação que Deus preparou. Lá em Abraão, quando ele chama Abraão em Gênesis capítulo 12, mediante o evangelho de Jesus. A obediência, o devolver, o entregar a Jesus Cristo o controle da sua vida, obedecê-lo por fé, confessar o seu nome, arrepender dos pecados, ser batizado, é mediante o evangelho. O evangelho é o mistério que estava oculto. Então, por isso que eu tenho essa dificuldade quando alguém vem dizer para mim, irmão, tem um mistério para te contar. Eu digo, rapaz, se Paulo não me contou ainda, né? Se não é o que Paulo já me disse, eu não sei o que mais você vai me dizer. Irmão, tem um mistério aqui que você vai ganhar um carro. Meu irmão, eu sou herdeiro de Deus por causa do evangelho. Esse é o mistério que me deixa fora da casinha. Esse é o mistério que balança a minha vida, que sacode a minha alma. Esse é o evangelho. Esse é o mistério que eu tenho que me preocupar. Ah, se você vem e dá uma profetada aqui ou ali, não sei. Aí a gente vê como é que faz. Mas o mistério de Deus que salva a gente é o evangelho de Jesus Cristo que estava guardado e ele revelou pelos seus santos apóstolos e profetas. E aí o texto segue e vai dizer, né, ainda no verso 6, significando que, mediante o evangelho, os gentios são herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. Que corpo é esse? A igreja. Né? A igreja, Israel encabeçou a igreja começa com Israel. Todo mundo que está ali que se converte é judeu. Se converteu, pum, virou igreja. Ali, Deus começa o corpo de Cristo. E aí ele vai acrescentando nesse corpo, conforme em Atos capítulo 2, verso 47, ele vai acrescentando nesse corpo as pessoas que vão sendo salvas. Todo mundo que vai crendo, se arrependendo, sendo batizado, vai sendo acrescentado nesse corpo. E com participantes da promessa em Cristo Jesus. A promessa está em Cristo. Deixa eu dar uma olhada aqui no verso 7. Escaritos tuteutes. A promessa em Cristo, a promessa que está em Jesus. E aí ele vai dizer, verso 7, deste evangelho, desta mensagem, né, destas boas notícias, encarregado por esta mensagem, eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. Isso aqui é uma, como é que a gente chama isso no português? Uma redundância, né? Um pleonasmo, uma redundância. Dom da graça é a mesma coisa, porque graça e dom é a mesma coisa, é presente, né? Então ele vai dizer que ele se tornou ministro. A palavra ministro aqui, lá no verso 7, um, é, então, diácono, servo. Eu me tornei servo, né? Eu me tornei servo, eu me tornei ministro. A palavra ministro aqui é aquele que serve, que ministra. Então, Paulo está dizendo: eu me tornei servo desta mensagem. Esta mensagem, eu vivo em serviço desta mensagem, de levar adiante. E como foi que eu me tornei servo desta mensagem? Não foi porque eu tinha um currículo bom lá no LinkedIn. Né? Não foi porque eu coloquei um currículo, né? Eu estudei, né? Lá com Gamaliel, né? Aquela coisa toda. Não, não, não. É outro caminho. Deus busca os seus servos por outro caminho. Ele vai dizer que é pelo dom de Deus, o dom da graça de Deus. Então, a graça de Deus é tão abundante que ele derrama na nossa vida de presente, né? O texto vai dizer aqui, né?
catar, para, né? E essa é uma preposição grega, catar é para, né? É daqui para lá, catar, né? Em frente, assim, é tipo como está apontando, catar tem, então o outro é genitivo, então ele diz que é por meio de, por causa de, através de, né? Vira um caso específico no grego, dorentes caritos, o dom da graça, por meio do dom da graça. Então, Deus nos dá de presente o privilégio de servi-lo, de ser servo ministro dessa mensagem. Então, assim, cara, não tem espaço para essa postura de arrogância, né? E olha, eu acho isso, cara, uma bobagem pura. Quando eu morava em João Pessoa, eu. Deixa eu tossir aqui mais uma vez. Quando eu morava em João Pessoa, né, na época que eu estava estudando para fazer missões, eu fui evangelizar num bairro chama Mangabeira. Para quem já foi lá em João Pessoa, é um bairro bem populoso, uma região um pouco mais pobre da cidade, tem muita gente lá e tal. Aí eu fui evangelizar lá, e no final do evangelismo a gente foi passar numa livraria. Não, foi pegar um ônibus, né, Uber, alguma coisa assim, para voltar para o prédio onde a gente morava. Eu e meus colegas de equipe de missão e tal. E aí eu fui lá, vi que tinha uma livraria cristã, dessas livrarias evangélicas, com nomes em hebraico, que eles não fazem ideia do que significa, né? Livraria Kadosh, né? Livraria Shekinah, né? Livraria não sei das quantas. Tinha uma dessas lá e eu entrei, eu vi que tinha uns livros, Bíblia. Eu falei, ah, legal, vou dar uma olhadinha. Eu sempre gostei bastante de teologia e tal. Aí tinha uma vitrine, assim, né? Com vários bottoms, aqueles que, se você é de igreja, daquelas igrejas mais formais que usam terno e tudo mais, né? Que é aquele que você prende assim na gravata, né? Que aí tem um nome assim, evangelista, né? Aí o outro era pastor presidente, o outro era diácono, né? Então cada brochezinho tinha um nome. E aí eu fui ver o do pastor, né? Aí tinha presbítero, né? Tinha não sei do quê, obreiro, né? Tinha uma obreiro, né? Aí tinha vários. Aí um dos que tinha lá era o do pastor, né? Aí eu fui ver quanto que era o mais caro, cara. Aí eu falei, por que que esse aqui de pastor é mais caro do que os outros, né? Era dourado, bem bonito assim, né? Acho que o cara bota um terno preto, bota um negócio daquele, ele fica espetacular, né? Aí ele disse, não, é porque esse é o que o pessoal mais procura, né? Eles é o que o pessoal mais procura. Aí a gente sobe o preço. Eu falei, ah, entendi. Não tem nada a ver com isso aqui que o Paulo está dizendo. Ele se tornou ministro de Deus, servo da mensagem do Evangelho, pelo dom da graça de Deus. Não é porque se põe num cargo. Não é porque fala bonito, decorou 3, 4 versículos. Não é porque estudou teologia e virou pastor. É porque entendeu esse mistério que Paulo tinha dito e entendeu que tem que viver em função dessa mensagem. Todos os discípulos de Jesus vivem em função desta mensagem, de servir o evangelho de Jesus, de fazer o evangelho chegar mais longe. E aí ele entra lá no versículo 8 com uma dose cavalar de humildade e ensinando para a gente como é que a banda toca, porque veja, esse cara aqui é o mesmo, tá? Que escreveu 2 de Coríntios e disse que foi no terceiro céu. É o mesmo cara. Tá bom? O que escreveu Efésios é o mesmo que escreveu lá Coríntios. Olha o que ele vai dizer aqui. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Ele disse, embora eu sou assim, sabe? A ralé da ralé, o pior de todos, Deus me considerou ministro para eu ser servo dessa mensagem dele. Foi-me concedida esta graça, este presente, esse privilégio de anunciar aos gentios. Aí o que é o evangelho? Tem uma definição, 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao 4. Irmãos, quero lembrar o evangelho que preguei a vocês, que Jesus Cristo, né, veio ao mundo, ele morreu segundo as Escrituras, foi crucificado, né, ressuscitou, foi sepultado, ressuscitou segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, não sei o que, 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao 4. Essa é uma definição do evangelho. Qual que é uma definição outra do evangelho, segundo Paulo, aqui em capítulo 3 de Efésios? O que ele foi incumbido de falar para o povo?
As insondáveis riquezas de Cristo. Eu gosto tem um pregador reformado, um pregador chamado Paul Washer. Ele é um pregador americano. Ele diz o seguinte, ele diz que a gente vai viver a vida inteira aqui, estudando, 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 orando, 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 jejuando, indo para o culto, aprendendo na escola dominical, participando de congresso, fazendo de tudo. Aí daí a gente vai morrer, nós vamos para o céu, vamos estar na presença de Cristo louvando o Senhor pelos séculos eternos e nós não vamos conseguir compreender o que é o Evangelho de Jesus, o tamanho do Evangelho de Cristo. A gente vai viver a vida inteira aqui, vai ficar pela eternidade admirando Deus por causa do Evangelho de Jesus. Ele diz as insondáveis. Não dá para sondar, não dá para saber, não dá para riquezas de Cristo. E aí, e aí, olha só, isso aqui é muito interessante. Qual é a função? Neste caso específico aqui, eu entendo que no contexto está falando de um evangelista, de um pregador mesmo, não de uma pessoa que, né, no caso aqui, um ministro investido de autoridade nesse sentido para como um missionário, como alguma coisa assim, como um evangelista, que era a função de Paulo aqui, de apóstolo, de enviado e tudo mais, né? Mas, mas veja, o que que é a missão do evangelista, mas eu acho que isso se estende a todas as pessoas. Eu acho que isso se desdobra para todos os cristãos. Qual é a missão nossa? Anunciar aos estrangeiros, aos descrentes, que aqui no texto de Efésios são chamados de gentios, os mistérios, né? As insondáveis riquezas de Cristo. Essa é uma coisa. Qual que é a segunda coisa? Que esclarecer a todos a administração, aí aqui a NVI, ela sabonetou bonito, eu não gosto dessa tradução aqui, mas eu vou pela NA aqui, mas olha, na NA ele vai dizer o seguinte, tá? Na NA ele vai dizer o seguinte, a ideia de administração aqui é de como que Deus organizou as coisas, né? Essa é a ideia. Traduz bem, mas eu acho que é uma linguagem muito empresarial para o texto bíblico, mas ó, lá na NA, capítulo 3 versículo 9 ele diz assim, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, ou seja, como é que ele está disposto, como foi que Deus organizou, como foi que Deus sistematizou. A NVI diz como é que Deus administrou, né? Como é que Deus organizou essas coisas. Durante as épocas passadas, como ele já disse antes, esse mistério estava guardado, não foi revelado, agora está sendo pelos profetas e pelos apóstolos, que foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas, ou seja, Deus guardou esse como esse plano, ele guardou lá na eternidade, ninguém pensou nisso. E ele vai dizer, verso 10, e isso é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Tá aí no verso 10, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, aquela coisa toda, sim. Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, a grande comissão é isso. Só que olha a roupagem que Paulo dá para a grande comissão aqui. Ele fala a mesma coisa que Jesus falou de um jeito mais robusto. Olha o que ele vai dizer. A intenção dessa graça, que graça? Desse presente, de tudo isso que ele disse, né? Era que agora, ou seja, no momento que Paulo está vivo, na dispensação desse tempo, mediante a igreja, por meio da igreja, se tornasse conhecida a multiforme sabedoria de Deus pelos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Qual é a missão da igreja? E aí, o versículo que está na minha cabeça é na versão Ara, né? Fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Veja, a sabedoria de Deus, ela é multifacetada. Ela tem várias faces. Deus apresenta ele como Deus, apresenta Jesus como homem, apresenta um homem, Deus, que sente fome, mas não peca,
que sente sede, mas não cai no pecado, né? Aquele que se apega, que cuida, mas que é totalmente separado dos pecadores. Ele apresenta isso daí. Quem que iria imaginar um negócio desse? Ninguém iria imaginar que Deus ia fazer um negócio. É uma sabedoria multifacetada. Tem vários desdobramentos a sabedoria de Deus. Ele vai dizer: o propósito da igreja é fazer conhecida essa multiforme sabedoria. Onde? Para quem? Dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, quando a igreja prega, quando a igreja ensina, ela faz, anuncia a multiforme sabedoria de Deus para aqueles poderes e autoridades, eu entendo aqui, aquela turma, né, no plano espiritual, né, nas regiões celestiais. Então, mostrando, proclamando ao mundo, né, essa é a ideia que esse texto vai dizer, que Deus é sábio, perfeito e que revelou esse mistério das insondáveis riquezas de Cristo no Evangelho. Então, ele vai dizer, é isso aí, verso 11, de acordo com o quê? Com aquele plano que ele pensou semana passada, né? É porque as pessoas dizem isso. Não, o que que acontece? Jesus morreu, né? Foi para o céu, né? Aquela coisa parece, né? Não sei. Ele disse que ia voltar, não voltou ainda. O pessoal começou a se juntar, fez um Rotary, né? Um Rotary, um clube, né? De amigos, né? Chama igreja, botaram um nome e começaram, né? Até ele voltar. Quando ele voltar, ele vê o que é que ele faz. Não é bem isso que Paulo diz aqui. Ele diz o quê? De acordo com o seu eterno plano. A igreja sempre esteve nos planos de Deus. Sempre esteve. Sempre. Esse papo de que Deus improvisou na história porque não deu certo, como matar o filho dele, ele deu um jeitinho. Não, 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 não. Sempre esteve nos planos do Senhor, a igreja, desde a eternidade. É o que ele está dizendo aqui, de acordo com o seu eterno plano que ele fez em quem? Em Cristo Jesus, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio de quem, através de Cristo, temos livre acesso a Deus em confiança. O que é confiança? Que eu posso ter acesso a Deus sem medo. Eu tenho acesso a Deus sem saber que, sabendo que eu não vou ser rechaçado, que Deus não vai me fulminar, como diz Hebreus capítulo 4, verso 15, né? Temos, porém, um sumo sacerdote, né, que foi tentado em tudo, mas não pecou. Entremos com confiança ao trono da graça, para quê? Achar graça e misericórdia em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 15, 16. Entrar no trono da graça, entrar no Santo dos Santos, sem medo, através de Jesus Cristo, que é a pessoa pela qual Deus realizou o plano que ele tinha guardado, planejado desde a eternidade. Verso 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem, né? Ele diz esse monte de coisa, lembra, ele começou o verso dizendo: Eu estou preso. É por causa disto que eu estou preso, né? Ele disse lá: É por causa disso que eu estou preso. Só que ele diz: Depois de tudo isso que eu disse, eu peço que vocês não desanimem, não. E na verdade, eu vou fazer uma oração por vocês. Eu vou fazer uma oração aqui para vocês não desanimarem. Ele vai dizer no verso 13, né? Não desanime por causa das minhas tribulações. Que tribulação é essa? Ele está na cadeia, cara. Ele está preso. Está preso. Ele está passando tribulação. Paulo foi apedrejado, perseguido por causa de quê? Do evangelho, por causa da igreja. Colossenses, esse texto eu acho extraordinário. Colossenses, se você puder abrir comigo, Gatos, Efésios, Colossenses. Vem logo depois do texto, né? Esse texto é extraordinário, tem muito a ver com Filipenses, Colossenses. Ó, tem muito a ver. Deixa eu ver se é 1,14 ou 2,14. Hum.
Colossenses capítulo 1, verso 24. Pode falar, Chaves? Você está com a mão levantada, pode falar. É, Paulo está preso por causa do evangelho. Hoje as pessoas elas aveludam, amaciam a palavra para que pessoas não se sintam ofendidas, justamente para que não sofram a reação da ação que o evangelho deve e pode causar, e é isso que a gente vê no Novo Testamento. Aonde o evangelho é pregado, tem reação contrária, e não tem como aveludar, pelo menos é a maneira como eu penso. A gente pode pensar assim, professor? Boa noite, obrigado, saúde. Boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente. E é verdade. Tem uma frase, não é bíblica, é de um teólogo, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele diz: Jesus provou que é impossível pregar a verdade e não ofender as pessoas. As pessoas têm esse ego, como você usou essa expressão, achei muito interessante. Aveluda, né? O que que é aveludar? É dar uma roupagem menos dolorida para aquele negócio de negue-se a si mesmo. Aquele negócio de se arrependa, você está em pecado, mude a sua vida, entregue sua vida para Jesus. Esse caminho que você está não vai te levar para um bom lugar, né? Então, e Paulo vai dizer, eu estou preso por causa disso daí, né? E é verdade mesmo. Esse evangelho de que todo mundo te adora, que você prega e todo mundo gosta, só tem duas opções. Ou as pessoas não entenderam, ou você pregou errado. Porque se você pregar certo e o povo entender, só tem duas opções. Ou eles se rendem, se dobram diante de Cristo e o obedecem, ou eles o rejeitam e vão embora. Jesus disse isso. Quem comigo não junta, espalha. Não tem esse papo de ficar, ah, não, né? Eu gosto de Jesus. Jesus é um cara de gente boa, né? Né? Dia de domingo, ele é muito. Domingo de manhã, eu acho ele maravilhoso. No resto da semana, a gente vê como é que faz. Esse tipo de conduta, de postura, não está em sintonia com o que está escrito no texto bíblico, né? O evangelho tem que causar essa estranheza, né? Essa distância, né? Esse confronto, eu acho que essa é a palavra melhor, esse confronto, né? Assim, você está em pecado, mude. Ou você se dobra ou você vai embora. Então, e Paulo deixa claro isso. Eu estou passando por tribulações, ainda que Paulo, eu acho extraordinário, lá em 2 de Coríntios, capítulo 4 ele vai dizer, né? Abatidos, mas não destruídos, né? Perseguidos, mas não desanimados, né? Abatidos, mas não destruídos. A gente sofre tribulações, mas olha, Deus é mais, Deus nos dá vitória, Ele está com a gente. Mas olha o que eu queria, o texto que eu queria. Então, é isso mesmo, Charles. Obrigado pelo seu comentário, foi extremamente interessante. O texto que eu queria ressaltar é Colossenses capítulo 2 verso 24. Ah, me perdoe, capítulo 1, 24. Eu falei 1, 14, mas na verdade é 1, 24. Sempre confundo esse texto. Olha o que Paulo está dizendo. Lembra, ele disse: Eu sofro perseguições por causa de vocês. Olha o que ele está dizendo aqui. Agora para a igreja de Colossos, né? Não a igreja de Éfeso. Ficava ali pertinho. Agora me alegro dos meus sofrimentos por vocês. Paulo está se alegrando porque ele sofre pelos colossenses. Mesma coisa que ele disse para os de Efésios. Os de Éfeso, né? Olha esse pedaço do versículo. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. Paulo disse: Jesus não sofreu tudo. Ele ainda sofre pelo seu povo. E eu completo na minha carne. Eu uso esse corpo aqui que Deus me deu para eu sofrer o resto que falta em favor do corpo de Cristo. O resto dos sofrimentos de Cristo eu sofro no meu corpo em favor da sua igreja. Meu irmão, um verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro, o verdadeiro evangelista, o verdadeiro presbítero, o verdadeiro servo de Deus que ama a igreja, ele carrega no seu corpo, completa no seu corpo o resto dos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja.
Por isso que Paulo disse: eu me alegro nos meus sofrimentos em favor de vós. É o que ele disse lá em Efésios. Ele disse: não fiquem tristes por causa das minhas tribulações, em favor dos gentios, né? Não fiquem tristes, não desanime por causa das minhas tribulações, em favor, né? Em seu favor. Ou seja, o que que para eles Paulo está sofrendo, para eles Paulo, né? E Paulo está dizendo: eu estou completando no meu corpo, com base em Colossenses, o que resta dos sofrimentos de Cristo em favor da igreja. Aí ele continua e diz: por quê? Por que que vocês não têm que se entristecer? Pois elas são uma glória para vocês. E a gente às vezes trata tão mal, né? Uma pessoa que se dedica à igreja, o cara que está ali, né, disposto a servir os irmãos, acorda cedo, prepara um estudo bíblico, vai, deixa o que está fazendo, às vezes trabalha, chega cansado, vai debruçar em cima da Bíblia para estudar, para preparar uma aula, preparar uma pregação. Às vezes chega cansado do trabalho, pega uma bicicleta, pega um ônibus, paga um Uber, pega um carro, uma moto, vai até a casa de não sei quem para dar um estudo bíblico. Você acha que é bom? Você acha que é confortável? Nossa, eu adoro trabalhar o dia todinho, morrer de cansaço e ir lá para ensinar a Bíblia para os outros. Você acha, né? Mas a gente faz isso por amor às pessoas. A gente faz isso para que a pessoa possa dizer, nossa, aquele cara ali, ele se esforça, ele realmente ama Jesus, ele vive em função do evangelho. E Paulo vai dizer, na verdade, o fato de eu estar preso é um motivo de glória. Paulo está preso porque ele pregou a mensagem para mim. Se ele tivesse ficado caladinho na dele, ele não tinha sido preso, não, era melhor para ele. Mas ele ficou preso por causa de mim. Então, olha o que ele está dizendo, isso é uma glória para vocês. E aí ele vai dizer, por causa disso, por causa de quê? Eu não quero que vocês fiquem tristes. Não quero que vocês entrem nessa de, ah, não, Paulo está preso porque ele pregou para a gente. Se ele tivesse ficado. Então quer dizer que ele está preso por causa da gente. Poxa vida, é muito ruim, não é? Quando você faz uma coisa errada e alguém se prejudica por causa disso, né? Poxa, se eu não tivesse feito isso, a pessoa não tinha se prejudicado, né? Se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido essa coisa ruim que aconteceu com a pessoa, né? Tem muito disso, por exemplo, às vezes o cara atrasa para dar uma carona, né? Aí, aí ele chega lá e fala: ah, tu pode me dar uma carona aqui? Ah, não posso. De que hora? 3 horas. Aí ele não chega lá. Aí quando dá 3h10, o cara chega. Aí ele passa lá, pega o cara e vai, o cara bate o carro, né? Poxa, mas talvez se eu tivesse chegado às 3, ele não tinha batido o carro, né? Ou senão, poxa, ele só bateu o carro que ele veio dar carona para mim. Se ele não tivesse dar carona para mim, talvez ele não passasse por esse caminho, não tinha batido, né? E Paulo vai dizer: eu não quero que vocês fiquem com isso na cabeça, de que eu estou preso por causa de vocês, vocês ficam tristes. Eu vou fazer uma oração. E ele diz: por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai. O que é isso? Se pôr de joelho diante do Pai? Orar. Então imagina a cena, ele preso, né? Aqui a gente viu no início, na carta, na aula de introdução, que ele não está preso naquela prisão insalubre, né, de Timóteo, 2 Timóteo. Não é essa prisão que ele está preso, que ele não consegue ter contato com ninguém, no subsolo, não é dessa prisão, mas uma prisão domiciliar, como a gente viu. Então ele está preso num lugar tranquilo, tudo, então ele consegue escrever, ele consegue receber pessoas em casa, ele consegue, né? Ele vai dizer: eu estou preso, eu vou orar. Ajoelho-me diante do Pai. Que Pai? Deus, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Essa expressão é muito difícil de interpretar. Tem uma outra daqui a pouco que, na verdade, não é muito difícil de interpretar. Os versículos ajudam a entender. Mas se você pergunta a palavra por palavra, eu não vou saber te explicar. Mas recebe o nome. O que é receber o nome? Toda a família do céu e da terra. O que é isso? Eu entendo que é. O que ele está querendo dizer com isso daqui? Ele está querendo dizer o seguinte: eu estou me colocando de joelho diante daquele, o qual que todas as pessoas recebem algo dele, recebem identidade, recebem poder, recebem autoridade, aquele que supre e sustenta todas as pessoas e todas as famílias, aquele que emana para todas as pessoas, que é Deus, tanto no céu como na terra. Então, eu acho que eu entendo que é isso que o texto está dizendo, mas se você me perguntar por que ele usou essa expressão, do qual toda a família recebe o nome,
né? Eu acho que é isso que o texto quer dizer, por causa do contexto. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Meu irmão, vou te falar. Você já foi na reunião de oração da sua igreja? Eu digo, eu já fui várias vezes nas reuniões de oração da minha igreja. E o que que a gente pede lá? Ah, queria pedir pro fulaninho para Deus abrir uma porta de emprego, né? Queria orar pro fulaninho porque tá doente, tá passando por dificuldade, né? Queria orar pro fulaninho porque ele tá, né? Enfrentando uma crise no casamento. Queria orar pro fulaninha para poder minha filha passar no vestibular, né? Que ela tá estudando muito. O sonho dela é ser médica, né? Eu queria orar pro meu marido, pro meu primo, porque, né? Ele vai fazer o concurso da Caixa Econômica agora, né? E eu queria muito que ele passasse, né? Eu queria orar, né? Eu tô mentindo? É isso ou não é? As nossas reuniões de oração. É isso ou não é? Alguém ora e diz, eu queria pedir que Deus nos fortaleça no espírito. Alguém pede um negócio desse aí? Eu não sei a frequência não que isso acontece. Geralmente é uma porta de emprego, é um aumento de salário, é para Deus tirar meu nome do SPC, né? Geralmente são essas coisas que ficam aqui, que não quer dizer que isso não seja importante. É importante, mas não é o mais importante. Paulo vai dizer que o mais importante é ser fortalecido no íntimo com poder, pelo Espírito. Então, qual é a oração de Paulo para os irmãos de Éfeso? Deus, encha os meus irmãos do teu poder, pelo teu Espírito, para eles ficarem fortes. É isso que eu oro. E ele continua e diz, lá no verso 17, para que Cristo habite no coração de vocês. Meu irmão, Cristo que criou todas as coisas, aquele que diz que ele falou antes, as insondáveis riquezas de Cristo, aquele que é o Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, ele quer que more no coração dos de Éfeso. Tem oração mais poderosa do que essa? Eu lembro de uma mensagem que o pregador disse que essa é a oração mais ousada da Bíblia. Um pregador disse isso. Essa é a oração, obrigado, irmão, mais ousada da Bíblia. Que ele vai crescendo, ele vai crescendo. Ele acha pouco daqui a pouco, né? Você vai ver assim, é extraordinário. Aí ele vai dizer que Cristo habite no coração de vocês. Como é que Cristo habita no meu coração e no seu, meu irmão? Ele diz no texto, mediante a fé, pela fé. Pela fé, Cristo habita no nosso coração. A pessoa bendita de Cristo Jesus, onde estão, como conforme Colossenses capítulo 1, capítulo 2, estão tesourados todo o tesouro de toda sabedoria. Essa pessoa aí, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que é o Criador do céu e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, conforme Hebreus, o Verbo que encarnou, o Salvador, tudo aquilo que a gente conhece sobre Jesus. Ele diz: Eu quero que Cristo more dentro do coração de vocês, pela fé. Meu irmão, essa é a nossa oração. E eu vou terminar essa aula com uma oração. Eu quero orar pedindo a mesma coisa que Paulo. Tá? Se ele foi doido para pedir um negócio desse, eu também posso. Se ele pedir um negócio desse, que ele vai dizer, você vai ver daqui a pouco, ele vai dizer: Eu peço isso, isso e isso, e no final ele diz: E Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede e que a gente pensa. Ele está dizendo: Ainda foi pouco o que eu pedi. Deus pode fazer muito mais, né? Então ele vai dizer: ah, Cristo habita no nosso coração por fé. E oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, fundamentados, embasados, edificados, sustentados, né? Essa palavra é forte, né? De arraigar, né? De alicerçar, de ter como base o amor. Gálatas diz o quê? A fé que atua pelo amor. A fé atua pelo amor. O cristão verdadeiro é aquele que ama. Leia a carta de João, para você ver, primeira de João. A fé atua pelo amor.
Se alguém tem Cristo habitando no coração, ele vai estar arraigado, fundamentado. A expressão é sentado em cima, né? Colocado em cima de maneira inabalável, em cima do amor. O amor é o fundamento da base da fé cristã, é o amor. A fé em cima desse amor. Para quê? Eu oro para isso, porque se você tiver fundamentado no amor, você vai conseguir conhecer. Aí esse texto aqui é difícil de interpretar, tá? Esse texto aqui ele vai dizer, juntamente com todos os santos, ou seja, você vai conhecer junto com os irmãos, né? Santos aqui no Novo Testamento sempre são os irmãos, a igreja, o povo de Deus. O comprimento, a altura, a profundidade. Então, no texto grego, é difícil de a gente entender se isso aqui está falando do amor de Cristo. Porque ele diz, ó, conhecer, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo. O comprimento, a altura, a profundidade de quê? Não deixa claro isso o texto. Eu não vou dizer, você pode, ó, pode, Renato, para mim é o amor, que ele vai dizer logo, o amor de Cristo. Mas ele disse antes que já estava fundamentado em cima do amor, né? Então, conheceu o amor de Cristo e essa altura, largura, profundidade era de quê? Era do amor? Pode ser que sim, é uma interpretação possível do texto. Paulo ora para que eles conheçam e o que traduzindo, o que que isso significa? A dimensão do amor de Deus. Só que automaticamente que ele diz isso num versículo, no outro versículo ele diz o quê? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, como é que você vai? Ele ora para que eles conheçam algo que não dá para conhecer. Ele diz assim: olha, eu estou orando para você conhecer a altura, a largura, o comprimento, a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Então, assim, né? Que excede todo entendimento. Então, como é que eu vou orar para que você conheça uma coisa que não dá para conhecer? Essa é Paulo quer que você conheça Deus e ainda quando você continua buscando o Senhor, o amor de Cristo aqui, já estando alicerçado neste amor, ainda assim você não vai conseguir compreender. Aí ele termina e diz: para quê? Quando você conhece tudo isso daí, o que que acontece? Você é tomado, invadido por toda a plenitude de Deus. Você consegue imaginar um negócio desse? Por isso que o pessoal diz que é a oração mais ousada da Bíblia. Como alguém vai ser tomado pela plenitude de Deus? Deus eterno, inefável, o Deus que ninguém nunca viu, que o próprio Novo Testamento diz aquele que habita em luz e massa, que ninguém viu, que olho nenhum vê, cheio de glória e de poder. Aquele que, naquela linguagem bem, né, alegórica, mas lá de Isaías diz que ele conta as estrelas na palma da sua mão, ele chama e nenhuma delas vem faltar. Que ele pesa as areias, ele pesa as águas do mar como concha, né? As mãos como concha, né? Como é que esse Deus, que é totalmente outro, assim como a gente encontra, toda a sua plenitude vai habitar dentro da gente? Como é que eu vou ser invadido pela plenitude de Deus? Como é que eu vou fazer isso? Se eu estiver alicerçado e crescendo, eu acho que essa é a mensagem do texto. Está embasado e crescendo no conhecimento do amor de Cristo. Qual que é a nossa missão? Qual que é nosso propósito enquanto estamos aqui? Que Paulo ora para os de Éfeso e eu penso que essa oração também serve para a gente. Que a gente, primeiro, seja fortalecido no poder, no íntimo com poder, pelo Espírito. Verso 17, que Cristo habite no nosso coração. Como? Pela fé. Ora para que a gente fique embasado, alicerçado em amor, e com isso a gente consegue compreender a altura, largura, comprimento, profundidade e conhecer o amor de Cristo que não dá para conhecer. E quando a gente se esforça para fazer isso que ele está dizendo,
Pelo poder de Deus, não tem como, é pela ação de Deus. Nós somos tomados, cheios da toda a plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E ele vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E termina com essa oração dizendo: na verdade, Deus pode fazer muito mais do que o que pedir aqui. Isso é extraordinário, cara. Isso aí é para você. Se você, já falei isso em outras aulas, meu irmão, se você ler um texto desse aqui e você não sente nada no seu coração, Deus não mexe com você, você está morto, cara. Olha esse negócio aqui. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Paulo faz uma oração tão extraordinária dessa, ele diz, na verdade, eu pedi pouco, que Deus pode fazer muito mais do que o que eu peço, do que o que eu penso. Segundo, como? O seu poder que opera em nós, pelo Espírito. A ele seja a glória. Onde? Na igreja. Isso daqui é o ponto que ele vai entrar agora. Ele veja, ele já está falando bastante disso de igreja. Ele vai entrar de corpo, de igreja, de não sei do que. Ele vai entrar nisso agora no capítulo 4. Em Cristo, seja a glória para Deus, seja onde? Na igreja, que é o corpo do seu filho. O corpo espiritual de Jesus é a igreja. Na igreja, em Cristo, agora, né? E por todas as gerações. Amém. Ficou alguma dúvida? Alguma questão? Alguma coisa que não ficou claro? Se ficou, vocês perguntem para Cado, ele que sabe das coisas aí. Se tiver alguma dúvida, pergunta para ele. Inclusive, ele abriu caixinha de pergunta, então vai lá no Instagram e põe lá a dúvida lá na caixinha. Eu queria acabar com uma oração, de finalizar, orar ao Senhor. Ele não orou no início, queria orar no final agora. Que o Senhor nos abençoe, nos dê tudo isso que Paulo orou. Eu queria orar que a oração de Paulo viesse sobre nós, né? Essa ideia de ser fortalecido no íntimo com poder, etc, etc. Vamos lá. Pai bendito, nos ajude a incorporarmos, Pai, essa oração que o apóstolo Paulo fez para os irmãos lá em Éfeso. Pai, nos ajude a termos forças para seguir batalhando e proclamando nas regiões celestiais a tua multiforme sabedoria, como aprendemos hoje. Pai, nos ajude, nos fortaleça no íntimo com poder. Pai, às vezes a gente sim precisa de um fortalecimento na saúde. Às vezes a gente precisa de melhorar na saúde, melhorar numa dificuldade financeira, melhorar no problema na coluna, melhorar um pouquinho no joelho, melhorar não sei aonde. Sim, às vezes a gente precisa. Mas a nossa oração, meu Senhor, é que o Senhor nos fortaleça no íntimo com poder, através do teu Espírito. Pai, nos ajude a termos fé. Porque se tivermos fé, Cristo habita no nosso coração. Pai, nos ajude a sentarmos em cima do seu amor, vivermos em cima do seu amor, para conseguirmos construir a nossa vida alicerçados, arraigados no seu amor, para que a gente possa compreender aquilo que é impossível de se compreender, que é o tamanho do seu amor, e sermos tomados de toda a tua plenitude, Pai. É isso que queremos. Queremos que o Senhor nos encha de toda a tua plenitude, através do teu Espírito. Pai, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que isso que a gente pede, o que a gente pensa. Pai, a gente não sabe, às vezes, o que pedir, às vezes a gente pede errado, às vezes a gente pede com o coração equivocado. E às vezes a gente pede com falta de fé. Não sei, Pai, o que eu estou enfrentando em todas as áreas da minha vida. Nem eu sei a dimensão de todas as coisas. E eu não sei qual a dificuldade, qual o problema, qual é a questão que está do outro lado no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo. Minha oração, Pai, é que o Senhor possa fazer mais
de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, através do teu poder, que é o Espírito Santo que habita em nós. A glória é toda tua, em nós, neste grupo da Carta aos Efésios, nesse estudo aqui semanal na segunda-feira, na tua igreja, no teu Filho Jesus, agora e para sempre. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. amém. Se você puder, comece o capítulo 4. Leia o capítulo 4. Semana que vem, se Deus der vida, der graça, a gente continua na segunda-feira, mesmo horário, 8h30, horário de Brasília. Vamos até 9h30, né? Então, tá, uma hora e pouquinho de aula, que eu comecei hoje 8h30, demorei um pouquinho. Então, 8h30 a gente começa, se Deus permitir, semana que vem. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, como aconteceu semana passada, tem gente que vê também a gravação, põe no grupo, coloca lá no grupo sua dúvida, comenta alguma coisa, enfim, que a gente vai tentando ajudar na medida que a gente pode. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz, boa Ok. noite. Amém. Tenho Amém. Glória a assistido Deus. as gravações. Vamos embora. É isso Boa aí. A gente está noite. gravando Até justamente para mais. isso. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz, viu? Uma boa noite para todos. Deus Tchau, tchau. abençoe.